Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o senador Jorge Viana. Ele que é vice-presidente da Comissão de Relações Exteriores aqui do Senado Federal e participou de audiência pública com representantes das Forças Armadas para tratar de um assunto extremamente importante, a crise da segurança pública, a violência no nosso país, e trouxe ao plenário do Senado dados, no mínimo, assustadores, não é, senador? Pois é, nós estamos fazendo um trabalho na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional de ouvir os comandantes das forças, já ouvimos, e agora tivemos a última audiência com o ministro de Relações, o ministro da Defesa, Raul Jungmann. Nós estamos agora próximo de apresentar emendas para orçamento e todos eles colocam a falta de recursos orçamentários, o corte dos recursos para o funcionamento das Forças Armadas. Bem, a área de segurança no Brasil também sofre com a falta de dinheiro. E o Senado, o Congresso, vai apreciar, eu sou da CMO, Comissão Mista de Orçamento, vai apreciar agora o próximo orçamento. E num período de crise como esse, o governo comete um erro grave, ele faz corte linear, corta para todo mundo. Corta ciência e tecnologia, corta dinheiro da FUNAI, corta dinheiro de segurança, do mesmo jeito que cortaria investimentos de algumas obras que podem ser adiadas. Eu sou contra isso. Eu acho que tratar diferentes de maneira igual é ser injusto. Agora, a situação da violência hoje, o ministro então falava, há 147 anos o Brasil não faz guerra com nenhum outro país. Ora, nós estamos fazendo a pior delas, porque nós estamos fazendo uma guerra entre brasileiros. A guerra civil, né? Foram 62 mil assassinatos agora no último ano. 62? Era 50 e poucos mil, nós tivemos um incremento de quase 20% em homicídios. Então, isso é um absurdo. O número da população carcerária, há 15 anos atrás, menos de 10% de quem estava preso tinha relação com drogas. Era em decorrência de droga. Agora, mais de um terço, mais de 30% da população carcerária está presa por conta de algum crime vinculado a drogas. Quer dizer, nós estamos perdendo a guerra para o tráfico de arma, para as drogas. Esse crime está indo para o interior do Brasil, ele não está localizado mais só em Sudeste, em algumas cidades do Sudeste, ele está entrando fortemente e o crime organizado também foi para o interior, está instalado hoje no Norte e no Nordeste, e o próprio ministro da Defesa, Raul Jungmann, dizia que o número de componentes dessas facções criminosas aumentou em mais de 200% nos últimos anos. Então, se isso não for motivo para o Brasil parar e estabelecer a questão da segurança, de combate à violência como o principal assunto, porque lida com a vida, eu não sei que outro assunto tem mais importância que esse. Agora, esse é um tema que tem um apelo grande, não é, senador? E talvez tenha a capacidade de agregar os parlamentares, que nesse momento tudo está muito tensionado, não é? Está tudo muito dividido, muito polarizado. O senhor acha que nós temos ambiente para trabalhar um tema desse, que é suprapartidário, né? E nós temos que separar. Para mim, um tema como esse, independente de nós estarmos aí já contando os dias para ver se esse governo cai, para ver se o Brasil consegue ter o mínimo de harmonia para se reencontrar com o crescimento econômico e levar o país até a eleição, porque nós defendemos eleições diretas, mas se elas não passarem, não dá para ficar aguentando esse governo, que todo dia tem que tentar sobreviver com alto custo para o brasileiro. Mas independente disso, nós temos temas que podem nos unir a todos, como esse. Não adianta a gente pedir paz. Todos nós temos que ter esse sentimento de pedir, de reunir líderes religiosos, liderança da sociedade civil, a cultura da paz. Mas nós temos que enfrentar e assumir que nós estamos enfrentando o crime organizado. Isso é uma coisa muito séria. Eles estão dentro dos presídios, usando familiares, usando até advogados para ter o comando do que ocorre fora. E o Brasil não vai parar para enfrentar isso? Só tem um jeito. Quando eu estava governador no Acre, nos anos 90, final dos anos 90, o crime organizado estava lá. O número de assassinatos no Acre era um dos mais altos do Brasil. Eram mais de 50 mortes para cada grupo de 100 mil. Nossa. Concentrado na região de Rio Branco. Não, a violência não tinha chegado no interior. Esse número foi derrubado para menos de 20 assassinatos para cada grupo de 100 mil. E qual foi a estratégia? Foi reunir todas as instituições, trabalhar todo mundo junto,
ter um objetivo bem claro, todas as polícias, judiciário, estadual, federal, todo o aparato de segurança junto. E eu estou defendendo, porque o Brasil tem mais de 11 mil quilômetros de fronteira. O próprio comandante do Exército, o general Vilas Boas, falou, não tem como controlar. Se o México não controla com os Estados Unidos lá, sua fronteira é de 3 mil quilômetros, como é que o Brasil vai controlar com 11 mil? Dentro de floresta, no meio da floresta. Parte. Então, o tráfico de droga, nós estamos cercados por 4 grandes produtores de drogas pesadas, de cocaína, são vizinhos nossos. E o tráfico. O Brasil virou um hub para droga. Vem para cá e daqui vai sendo distribuída para o mundo. Então, tem que ter uma ação coordenada, duradoura, com a sinergia de todo o aparato de segurança judicial do Brasil, para que a gente possa tentar trazer paz para as famílias. Porque é a pior coisa do mundo. As pessoas não poderem sair de casa, as pessoas ficarem transformando suas casas em verdadeiras prisões. Que país é esse? Sabe, quando alguém tem uma viagem de trabalho, chega lá fora, que não tem que se preocupar em andar na rua, nem no horário, nem de ir e vir. Mas aqui no Brasil, que país livre é esse que a gente está vivendo? Que as pessoas não têm como ir, que não dormem quando os filhos saíram de casa e não voltam. Isso passou do ponto. E para mim, eu vou martelar muito nesse assunto. Nosso Código Penal é dos anos 40, ninguém quer votar o código, ele está dormindo aqui no Senado, na Comissão de Constituição e Justiça, e o povo morrendo na rua. Senador, e a questão de orçamento? Porque agora as emendas das comissões temáticas, não é? A serem encaminhadas para a elaboração do orçamento. Há uma estratégia dentro da Comissão de Relações Exteriores para ajudar no combate à violência, trazendo mais recursos para Forças Armadas? Qual é a atuação que a comissão pode ter nesse momento? Nós podemos, inclusive, o presidente, o senador Fernando Collor, me designou como responsável pelo trabalho com as emendas. Nós vamos receber sugestão de todos os colegas parlamentares da comissão, mas, por exemplo, nós podemos reforçar aqui no Senado, aqui na Comissão Mista de Orçamento, Câmara e Senado, o dinheiro, por exemplo, para instalar programas que vão nos ajudar a cuidar melhor das nossas fronteiras. Combate ao tráfico de armas, combate ao tráfico de drogas. Nós podemos, por exemplo, fortalecer programas que o Exército, a Marinha e a Aeronáutica possam dar suporte para a Polícia Rodoviária Federal, para a Polícia Federal, para as polícias estaduais. A gente tem uma ação coordenada, objetiva, com metas estabelecidas e com ação também. Eu mesmo acho que nós temos que definitivamente mudar a legislação. Hoje ela é muito branda com alguns chefes de facções criminosas. Sabe, o regime diferenciado tem que ser uma coisa muito dura, isolando completamente. Isolando de visita íntima, isolando de contatos. Preserva-se o cidadão dentro da lei. Mas nós não podemos aceitar que o crime organizado, instalado dentro dos presídios, mande e desmande das cidades, pregue e pratique o terror. Ninguém vai fazer nada. Então, botar dinheiro para isso, mudar a legislação para isso, só se enfrenta uma situação dessa com... Nós estamos vendo uma guerra. Ou declaramos que estamos numa guerra, ou então vamos seguir mentindo e disfarçando que não tem guerra nenhuma, porque só está morrendo pobre, está morrendo jovens, está morrendo pessoas negras, está morrendo pessoas do interior. Não. As chacinas começaram a acontecer e de maneira bárbara se reproduzindo. Então tem que ter uma reação do Estado brasileiro, da sociedade brasileira, das autoridades brasileiras. Só assim que se vence o crime organizado. E a questão das penitenciárias? A gente viu no início desse ano que a situação das penitenciárias no Brasil é muito tensa, né? Não, uma situação também delicada. Mas aí você né? tem dois grupos, um que quer prender todo mundo e outro que quer soltar todo mundo. Gente, a população carcerária do Brasil, comparada com os Estados Unidos, não é grande, não. Todo mundo acha que é grande. O que nós temos é que as instalações são péssimas, os presídios não recuperam ninguém, mistura preso de alta uma carga, periculosidade, né? Pessoas que cometeram muitos crimes, com uma pessoa que está apenas acertando uma conta por algum erro que cometeu. Quando você mistura isso, você está fazendo uma indústria do crime, porque a pessoa que está lá apenas acertando sua conta com a sociedade por algum erro que cometeu, ele vira refém de quem está lá, que impõe a ele regras do crime organizado e ele começa a fazer parte, inclusive, de facções. Então veja que situação que a gente vive. Então nós temos que, para mim, trabalhar o orçamento para presídios que separem bandidos de alta periculosidade, num lado, pessoas criminosas, perigosos ali, alguns vão ter que ficar a vida inteira presa,
e de pessoas que estão apenas cumprindo lá uma decisão judicial para acertar suas contas, sua dívida com a sociedade. E ali tem um programa de recuperação. Isso não acontece no Brasil. Senador, o senhor, como membro da Comissão Mista de Orçamento, vê uma preocupação nesse sentido de se destinar recursos para a construção de presídios que ajudem a minimizar o que nós vimos no começo desse ano? Olha, eu não vejo ainda, mas eu diria a você que eu sou uma voz e quero que essa voz se multiplique. Eu não vou abrir mão, enquanto eu for senador, não sei nem se vou ser candidato à reeleição, é possível que sim, mas esse tema, para mim, não tem tema mais grave e que tem que nos unir a todos do que a defesa da vida, né? Nós não podemos, sob pena de nós estarmos aqui, veja, vamos fazer uma conta, 60 mil assassinatos, 10 anos, 600 mil pessoas. 20 anos, 1 milhão e 200 mil pessoas. Qual é a guerra que matou 1 milhão e 200 mil pessoas nos últimos 20 anos? A do Brasil. Brasileiro contra brasileiro matou 1 milhão e 200 mil pessoas. E a maioria dos crimes agora, que é a prova que é crime organizado, você não tem autoria. A pessoa para numa moto, num capacete, executa e vai embora. Você não acha nem quem foi. Ele segue matando. Isso é prova de que nós estamos vivendo uma verdadeira guerra e isso não alcança as autoridades, porque acontece na periferia das cidades, acontece com a população mais pobre. Mas a entrada da droga chega na cidade mais rica do Brasil, que é São Paulo. E São Paulo tenta se livrar da Cracolândia, que é uma consequência disso, e não consegue. O máximo que consegue é espalhar pessoas doentes, pessoas que estão entregues ao vício, refém da violência, perambulando pela cidade e amedrontando toda a cidade. Agora, eu duvido quais são as cidades grandes ou médias que não têm uma Cracolândia também. Então, está nos olhos da gente, está na visão da gente, está no horizonte da gente. E nós não podemos fazer cara de paisagem com os assassinatos, com o crime que entrou já na casa da gente. Chegou na cidade, chegou no bairro, chegou na rua e agora está entrando na casa das pessoas. Senador, agradeço sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Agradeço também a você que nos acompanha, lembrando que esse é o programa Argumento e você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211. Eu lembro ainda que você pode rever esse e outros dos nossos programas usando o endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima!